No dia 20 de maio de 2005, Osmar de Freitas, responsável pelo grupo GEONI, Grupo de Estudos de Objetos Não Identificados, teve um interessante avistamento no estádio do Canindé, em São Paulo. Ele vai nos contar agora todos os detalhes do caso. Olha, Reinaldo, era 20 de maio de 2005. Neste dia, numa sexta-feira, nós iríamos para o Canindé assistir um jogo da Série B entre Portuguesa, Associação Portuguesa de Esportes e União Agrícola Barbarense de Santa Bárbara do Oeste. Ao mesmo tempo, à tarde, os ufólogos, todos nós sabemos, eles iriam entregar uma documentação, de abaixo-assinado ao Condabra, sobre o reconhecimento já dos discos voadores. Bom, voltando à partida, deu início, a gente se aconchegou nas arquibancadas, normalmente, o jogo começou. Aí eu pude ver que depois que a Portuguesa marcou um gol, alguém lá embaixo me chamou muita atenção. Me chamava demais a atenção, que era um senhor e tinha também uma senhora e o filho, que eles olhavam no sentido dos refletores do estádio. Aquilo ali foi para mim uma coisa incrível. Eu falei, por que será que estão olhando tanto para lá, Alguma coisa deve ter ali. Eles persistiam, eu de rabo de olho continuava vendo o jogo, mas de olho ali até que o momento... curiosidade, Eu simplesmente fiz assim, olhei, dei uma virada assim, novamente continuei vendo o jogo. E meu primo aqui do lado, mas eu não comentei nada, eu fiquei preocupado. Eu falei, deve ter alguma coisa ali que não é possível assim, apontando, o menino apontava, aquele senhor apontava, alguma coisa tinha ali. Bom, eu não dei muito mais atenção para isso. Eu prossegui, eu fui vendo o jogo normal, eles viraram e continuaram vendo o jogo. Eu falei, depois que terminar o jogo, eu vou lá ao primeiro tempo e converso com essas pessoas, eu vou ver o que é que eles viram realmente. Bom, acontece que terminou o jogo, eles se misturaram naquela multidão, acabei não vendo mais essas pessoas, que para mim foi chato pra caramba, que eu queria, de qualquer forma, poder que eles me explicassem, Bom, terminou isso aí, começou o segundo tempo, vamos lá para a partida, a Portuguesa continuou a jogar, 3-0 para a Portuguesa, acabou o jogo, eu não vi mais aquelas pessoas, saí do estádio, falei, agora eu fazer o quê, eu vou esperar evacuar toda a torcida e eu vou lentamente saindo do estádio, e lá fora eu, vou até comentar com meu primo sobre isso aí, saí e tal, no que eu estou saindo, um torcedor da Portuguesa, um chamado Rodrigo, me chamou a atenção porque ele começou, poxa, essa camisa do senhor é linda, tal. Eu falei, não, de fato essa camisa aqui ela é bonita mesmo, quem trouxe foi meu genro. Ele falou, não, o senhor comprou, Eu falei, não, meu genro trouxe do Marítimo, da Ilha da Madeira, a camisa listada no sentido vertical, diferentemente da nossa, da Portuguesa, que é no sentido horizontal, verde e vermelho. Ele falou, mas é linda mesmo essa camisa, muito, o senhor trouxe Portuguesa? Eu falei, lógico, o senhor é da Ilha da Madeira? Eu falei, não, é da Madeira nada, trouxe para a Portuguesa, tal, Esses são alguns detalhes que eu estou acrescentando, tal, que na realidade ele falou isso mesmo para mim. E conversa vai, conversa vem, o meu primo do lado, viu que eu era bastante conversador, eu falei, meu primo é assim, conversador, tal. E ele pesquisa OVNIs, ele falou, OVNIs? UFOs, discos voadores? Eu falei, exatamente. Ele falou, poxa, esse assunto é sensacional, é fantástico esse assunto. Aí ele falou assim, seu Osmar, vocês se reúnem? Exatamente, a gente tem uma reunião uma vez por mês, reunião mensal, todos podem participar normalmente. Se quiser participar, eu vou deixar o telefone com você,
você me liga. Ele falou, poxa, eu comecei a contar vários casos para ele. O menino ficou super empolgado, se empolgou demais com aquele assunto. E ficamos um bom tempo ali, quase era 20 para as 11 da noite, né? Era 22h40, 22h45, eu fui saindo para o estacionamento. Aí já veio um outro torcedor, o Gustavo, que também ouviu eu falar, mas ele achava interessante, mas não comentava muito. E a gente foi em direção ao estacionamento, eu, João Roberto e o Gustavo. E o Rodrigo foi embora para a casa dele, né? E a gente estava mais com o assunto de ufologia na cabeça do que propriamente o jogo de 3-0 que a Portuguesa venceu. Bom, quando eu estou chegando quase já no estacionamento, eu pude ver à distância um locutor da rádio, né? Eu não sei também se vale a pena citar o nome dele, mas esse locutor é o Alexandre Barros, né? Ele cobre a Associação Portuguesa de Esportes, ele tem um programa diário da LBV das 20 às 21 horas. Ele estava ao lado com o vice-presidente da Portuguesa, o seu Beto Cordeiro, né? Quando eu vi, eu achei interessante, eu falei, poxa, eu tinha vontade de conversar com o Beto Cordeiro, né? Então eu falei, meu primo, pô, eu tinha vontade de ir ao Beto Cordeiro. O Beto Cordeiro, eu falei, exatamente, é o vice da Portuguesa. Eu queria até vontade de falar com ele, falar com o Alexandre, né? Conversar sobre a Portuguesa. Bom, no que a gente está se aproximando deles, eu notei que alguma coisa roubou a cena. Quando eu olho para cima, eu pude bem precisar isso aí. O objeto vinha mais ou menos. Ele deveria ter vindo. Eu cheguei até a comentar do Jaguaré, mas me dá a impressão que ele veio mais ou menos ali, ou do Piqueri, ou ele veio da Casa Verde, coisa assim. Ele passou no sentido horizontal, esse objeto, ele deixava um rastro atrás de si, um branco meio azulado, e no seu miolo ele era meio amarelado, meio avermelhado, bem clarinho, e ele fazia isso aqui, ó. O objeto ia fazendo essa ondulação, aquilo me chamou a atenção. Nisso eu falei, primo, o que é isso aí, né? Ele falou, nossa, fantástico. Ele falou, primo, o que é isso? No que eu falo isso aí, eu falei, nossa, até disco voador tem aqui no Canindé agora em Alexandre, que era o locutor, né? Ele, não sei porquê, ele me parecia querer ignorar aquela aparição. Ele estava de braços cruzados, ele somente fez isso com os olhos movendo de olho. Ele fez assim e continuou conversando com o vice-presidente. Eu achei aquilo cúmulo. Não conversei mais com o Alexandre, eu costumo conversar muito com ele. Eu ainda vou tentar um dia conversar com ele para saber o que... E não falei, não comentei com ele também sobre isso. Não quis falar com ele depois, fiquei bem na minha e falei, pô, entre agora a ufologia, que é uma coisa que eu gosto, e a Portuguesa, eu vou preferir agora olhar aquele objeto, porque o objeto é sensacional. Eu vou ficar olhando aquele objeto. Meu primo falou, primo, fantástico aquilo. O João Roberto falou para mim. O Gustavo do lado ficou admirado. Falou, Osmar, nós falamos tanto disso lá, né? Conversamos tanto sobre UFOs, né? Lá atrás, e aparece aí, o que é isso aí, né? Eu falei, o que é isso aí, né? E o negócio lá, e o negócio assim, ó. Aí nisso, o que acontece? Estava meio nublado o céu, ele passou como se fosse por detrás das nuvens, no movimento ondulatório, reapareceu numa parte que você tinha um campo de visão muito bom, foi indo, e sempre aquele rastro. Foi indo, até que eu olhei e vi ele se distanciando, pensei, primo, foi para onde? Eu falei, olha, João, com certeza esse objeto deve ter ido na direção do Paraíso, da Ana Rosa, sentido Jabaquara. Ele foi para aquele lado, com certeza ele foi para o nosso lado, lado sul, né? Eu falei, olha, eu tenho certeza, meteorito, até pensei, poderia ser um meteoro, cheguei a pensar nisso, não vou negar, ficou inclusive na minha cabeça isso aí. Eu falei, puxa vida, isso aí é uma coisa fantástica. Eu como ufólogo, como pesquisador, até seria suspeito, eu como ufólogo, querer analisar alguma coisa desse tipo. Eu pensei que era um meteoro, honestamente. Tanto é que depois que eu saí dali do estádio, eu fiquei pensando o tempo todo e comentando com meu primo. Entramos no gol, vamos, Beto, embora para casa, e o assunto foi esse. Vamos comentando, puxa, primo, que fantástico que é isso. Eu falei, você vê, um objeto incrível, né? Eu falei, incrível. Em toda a minha vivência de ufologia, desde 1970, quando eu nem entendi o que era disco voador, que eu comecei a entender um pouco mais em 1982, quando eu fundei o Geone. Aí eu comecei a entender um pouco mais, me aprofundar.
Mas eu não tinha assim visto algo assim desse tipo tão interessante, né, bizarro. Bom, eu sei que a gente entrou no carro e fomos no carro assim, um olhando e com um ar de riso um pro outro, né? Peguei a Avenida do Estado e vamos embora. Peguei a Avenida do Estado e vamos indo normal. Aí acontece uma coisa estranha de novo. Quando eu estou chegando próximo ao quarto comando aéreo ali na Dom Pedro, eu estou a 60 por hora aproximadamente. Quando, adivinha o que acontece? Meu carro andando, apagou tudo, apagou. Eu ri, o que eu vou fazer? Eu estou no volante, eu vou rir. Eu falei, João, abre o vidro e olha para cima, não é possível. Ele olhou para mim e riu, por quê, primo? Eu falei, pô, hoje está acontecendo de tudo aqui, pô. Você já viu? Lá no estádio, agora meu carro. Pô, durou quanto aqui, Beto? Isso aqui durou 6 segundos, meu carro ligou de novo. E ligou aí, ó. Ligou de novo aí, ó. Ligou. E eu fui em frente aquele negócio. Peguei, parei no farol já rindo, tava rindo. Esse momento eu tava dando um gargalhada, eu tava achando muito engraçado aquela história. Eu falei, pô, tô no quarto comar, de frente ao quarto comar, meu carro ligou aqui sozinho, pô, é brincadeira isso aqui, né? Fui para casa, cheguei em casa todo empolgado, guardei o carro na garagem, deixei o Beto na casa dele, que é na rua de cima, né? Bem próxima à sede do Gione, na Eva Bloch. E guardei o carro e tal. Entrei dentro de casa e já contando para todo mundo, estava tudo bem em televisão, minha esposa, minhas filhas, né? Tava a mais velha, a mais nova. E subi o quarto, imediatamente peguei a filmadora, falei, vou pegar a filmadora e vou dar um close no céu, porque alguém vai se interessar um dia em saber como que estava essa noite quando eu vi o objeto. Apontei para a lua, tinha uma auréola na lua, e fui comentando, tal, e falando com aquilo na minha cabeça. Bom, tudo bem. Passou, guardei todos os equipamentos, me deitei, passou essa sexta-feira para sábado, depois veio o domingo, e eu pensando naquilo, e comentando com o meu genro, outro. Na segunda eu fui para o banco trabalhar. Quando eu chego na minha agência, que eu sou bancário, quando eu chego no banco, eu falei, pô, eu vou ligar para a Paola do INFA, vou ligar, quero falar com o Claudeiro, não é possível esse negócio que eu vi, eu preciso explicar, né? Mas antes eu falei assim, deixa eu ligar para um astrônomo. Liguei para um astrônomo, né? E falei, olha, Antônio, eu estou com uma dúvida aqui, o que foi, Osmar? Eu falei, não, eu vi um objeto assim, tá? Houve alguma passagem, algum evento astronômico que você possa me relatar de sexta-feira, alguma coisa que tenha acontecido? Ele falou, Osmar, na verdade, existe, ele deu aquelas características, aqueles pontos dele, que é bem complicado explicar para vocês, né? É bem complexo. E ele falou, Osmar, poderia ter um evento, tá? Poderia ter um evento que pudesse até abranger a nossa área do estado de São Paulo, tá? Mas, pelo que você está me contando, o objeto ele estava numa cor esbranquiçada, que você falou, né? Eu falei sim. Ele falou, fazia um movimento ondulatório. Eu falei sim. Ele falou, aí já fica meio difícil de eu te falar que era algum evento astronômico, tá bom? Aí cabe a vocês, da ufologia, procurar ver. Eu não posso dessa parte eu posso te falar o seguinte, que de 500 a 1000 graus Celsius, o objeto estava numa intensidade de cor branca, né? Isso pode ter deixado este rabo atrás, né? Não posso dizer exatamente o que é essa cauda, tá? Que você falou. Eu poderia até imaginar que fosse um meteoro, coisa desse tipo. Mas acho que aí vai ficar para vocês fazer uma análise, tá? Eu não sei, eu não posso também afirmar que é um UFO, tá? Que não cabe a mim, como astrônomo, você sabe que é meio complicado para nós, né? Eu falei, não, tudo bem. Aí liguei para a Paola, expliquei tudo para a Paola, contei o caso para ela e tal. E depois liguei para um outro ufólogo do grupo, contei para o Jaime. Já cheguei falando, Jaime, eu tenho uma coisa para te contar, impressionante para você. Olha, na sexta-feira, eu vi um objeto no Paris, lá no estádio do Canindé. Ele falou, Osmar, eu queria falar com você. Eu ia ligar para você. Eu também vi. Eu falei, Jaime, você viu o quê? Não, eu vi como você viu, Jaime? Que o meu, eu lhe conta. O que você viu? Ele falou, não, Osmar, eu estava na Jureia ali, estava na rua, e eu pude ver um objeto que tinha uma cauda comprida, que deixou um rastro no céu, que iluminou todo o céu. E ele foi lá para aqueles lados do Jabaquara. Por sinal, tem um amigo meu, que trabalha comigo aqui no 10º cartório da Avenida Jabaquara, e ele também viu lá no Jabaquara o mesmo objeto que eu vi, né? E o que você viu, né? Aí eu peguei e falei, não, eu vi um objeto com uma cauda enorme,
era meio esbranquiçado, azulado, e no miolo você podia ver que ele era amarelo, meio avermelhadinho. Ele fazia um movimento ondulatório. Ele falou: exatamente, Osmar, eu também vi um objeto passando aqui. Eu falei: pô, muito incrível isso aí. E foi isso aí, Revaldo, foi isso o que eu achei fantástico, entendeu? Eu nunca tinha reparado. No estádio ocorreu o primeiro avistamento. Você chegou a observar alguma coisa? Nada, exatamente, eu não vi nada. A minha vontade era entrar em contato com aquelas pessoas, entendeu, Reinaldo? Entendi. Para poder o quê? Para saber o que aquela senhora, aquele senhor e aquela criança estavam olhando, entendeu? Entendi. E você não conseguiu contato com ninguém desse primeiro avistamento? Nada? Você não conseguiu nem de relance conseguir Não tenho observar? Não, porque o meu Aquele primo momento. ficou bem na dele corradinho aqui, o João Roberto, que posteriormente acabou vendo aquele objeto com uma cauda comigo, Certo, né, como eu te falei. certo. Mas ele aqui do lado, eu não cheguei a comentar com o João Roberto, eu não falei com ele. Entendi. Posteriormente, depois no carro, quando a gente estava antes de o carro aparecer, aí eu contei para ele isso. Ele falou: poxa, será que era? Eu falei: não sei. Pode até ser um balão, uma coisa, não sei. Mas que algum evento ufológico eu estava começando ali, né? Entendeu? Osmar, esse seu pesquisador Jaime, que também viu, né? Isso, Jaime Mazzieri. Tem um amigo no cartório que viu também. Sim. Exatamente na sexta-feira à noite, no mesmo horário. Exatamente, no mesmo nesse dia. período, entre 22 e 23h30. No boletim UFO Informe número 96, também foi registrado um UFO em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Molon 4. O objeto descrito tem as mesmas características e foi visto no mesmo dia e horário próximo ao avistado no estádio do Canindé. Um outro fato interessante também que eu queria falar para vocês do INFE é um negócio muito interessante. Que nessa mesma noite, vejam só, eu acabei recebendo informativo de um ufólogo. E lá nesse informativo mostrava o seguinte: que um ufólogo estava em Santa Bárbara do Oeste, né? E lá o bairro chamava-se Molon 4. Chama-se Molon 4 esse bairro. O nome do ufólogo eu vou até citar. É Alexandre Calandra, tá? Do GPU, de Americana. O que aconteceu? O Alexandre ia para casa de um amigo para bater um papo à noite, gostava de fazer isso aí. Bom, de repente chegaram outros amigos, eles sentaram-se na calçada, né? E papo vem, papo vai. Eles observam no céu alguma coisa também que roubou a cena no céu. Era também, o que era? Um objeto com uma cauda que andava, ele ia em direção ao Traveling Shopping. É um shopping que existe em Santa Bárbara do Oeste, tradicional para quem mora lá, sabe e conhece. Ele ia indo naquela direção, inclusive existe um pasto mais à frente. E o objeto, ele pôde notar que ele ia com essa pequena cauda bem azulada, ele ia passando, passou por cima do pasto e não se sabe a direção que ele tomou. Eu até pensei, será que esse objeto que foi indo nessa direção, essa direção que ele está apontando, será que não é sul? Sul, ele ia em direção a São Paulo, capital. Capital, ele passaria, eu do Paris, olharia ele passando. E eu dali recebi ele, e depois lá na frente, o Pedro Geraldo poderia acabar recebendo ele no Jabaquara, né? Campo de visão. Então seria o pessoal em Santa Bárbara do Oeste, eu observando o objeto ali, o Jaime e posteriormente no Jabaquara, né? Essa outra pessoa observando. Foi muito interessante. Osmar, ele te confirmou o horário que ele viu esse objeto? Isso, o Alexandre Calandra, no boletim dele, mostra que algo ocorreu entre 22 e 23h30. Por isso que eu casei. E outra coisa interessante, em dias posteriores, pessoas viram bolas luminosas com rabo, dia 9 em Jundiaí, dia 14 no México e dia 18 na Argentina. Objetos não muito parecidos, mas mais ou menos semelhantes. Você chegou a contatar o Calandra para saber os detalhes, para se não era falei com o mesmo? Calandra. Até agora foi uma grande falha. Foi uma grande falha, eu deveria falar com ele. Mas ele com certeza, Reinaldo, com certeza ele vai constatar isso. Com certeza. É um fato inusitado para mim como ufólogo. Ficou marcado para mim, sinceramente. Eu achei fantástico, né? Osmar, quando você estava no estacionamento do estádio do Canindé, por quanto tempo você pôde observar esse objeto? Olha, Edu, olha, você tem uma ideia. Eu vi o objeto já pegando essa ondulação, tá? Você imagina, você vê o objeto fazendo isso aqui, você está passando segundos. 13 segundos, 14 segundos, até 17 segundos, por aí, entendeu? O negócio foi meio até demoradinho, até estranhei.
Eu falei, pô, mas tá demorando para passar logo esse negócio. Eu acredito que uns 15 a 17 segundos, por aí. Entendeu? Por aí, nessa faixa. É muito difícil até você precisar com exatidão. Osmar, você sabe dizer qual é a altura que estava o objeto? Olha, Paola, veja só, se você tem o topo aqui do campo de visão seu, tá? Isso é a curvatura da Terra, tá? Você tem, tá, que você, a curvatura do céu, perdão. Você tem essa curvatura de observação. O objeto encontrava-se nessa posição. Que posição seria essa? Posição 10 horas? Posição 10 e 30? Esse é o posicionamento que algumas pessoas utilizam na aeronáutica. Existem equipamentos específicos para você poder falar com exatidão. Mas era alguma coisa desse tipo, tá? Porque eu não fazia assim, ó, tá? Perdão ali, posição 12 horas, não. Eu fazia assim, ó, posição tipo 10 e 30, entendeu? Um negócio desse tipo assim. Eu acredito que se o Alexandre viu isso no interior do estado de São Paulo, ele tinha que estar muito alto, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. E se realmente era o mesmo objeto e observaram em pontos muito distantes, certamente esse objeto devia ser muito grande e devia ter uma altura bem elevada. Caldeira, eu acho que relativamente o objeto tinha um tamanho razoavelmente grande. Eu não posso falar as dimensões com exatidão para você, mas eu vou falar melhor para você que me causou um pouco de medo aquele objeto. Eu fiquei meio assustado, o tamanho daquela cauda que ele deixou o rastro em si, e o objeto, o tamanho dele assim, entendeu? Olha, você imagina um feijão, tá? Imagina um feijão, tamanho de um grão de feijão no céu, né? Você tem uma ideia mais ou menos, isso. Da largura de uma fita cassete, sabe? Uma caldinha do tamanho de uma fita cassete, de mais ou menos ocupando um espaço no céu, de mais ou menos de 25 centímetros. Um grão de feijão com 25 centímetros de cauda. Esbranquiçado, meio azuladinho. Foi isso que eu vi. Osmar, esse objeto emitia algum tipo de som? Exatamente nenhum. Que eu prestei atenção muito nisso. E pelo que eu pesquisei com muitas pessoas, por tudo esse mundão aí, eu pensei nisso, sinceramente eu pensei. Eu falei, pô, será que ele vai apagar? Pensei em coisas assim também. Não emitia nenhum ruído, nenhum. Nulo. Em 1969, na cidade de Biúna, interior do estado de São Paulo, tivemos um provável pouso de um disco voador. Na época, esse caso foi inteiramente pesquisado pelos militares do CIONE, do 4º Comando, aqui de São Paulo. O Osmar, junto com o seu grupo Gione, também pesquisou esse pouso. Ele vai nos contar agora. Porque eu penso assim, né? Para você contar casos de ufologia, pesquisa que você fez, ou que você chegou próximo, um que me chamou muita atenção demais foi o caso que ocorreu em Biúna, 7 de junho de 1969. Dois protagonistas, duas testemunhas, o seu Caneco e a esposa dele, se não me falha a memória, ele é vivo até hoje, ele é em memória, falecido. Mas aconteceu assim, era uma noite de garoa, né? E ele tinha um bar ali na cidade de Biúna, né? Esse bar, ele fechava por volta de 11h30 da noite, né? Aí ele pega, sobe as escadas logo que fecha, sobe as escadas e foi até a janela, para fechar a janela. Quando ele olha a direção aonde hoje a Cetril, existe o escritório dela, mas esse local, que é o local do depósito dos postes, não existe mais, né? Mas ali ele acredita, que ele pôde acreditar que naquela direção ele viu um objeto. Tinha algumas escotilhas, 4 escotilhas. Ele achou incrível aquilo, no meio daquela garoa, aquele objeto, ele achou bonito, achou estranho. Vou chamar minha mulher. Chamou a mulher dele, desceu lá e mandou ela vir, né? Ele até antes pegou o binóculo, olhou com binóculos e pôde constatar, né, as escotilhas. Chamou a Kimi, a esposa dele, ela subiu, foi à janela e também pôde observar esse objeto. Achou bonito. Bom, terminou. Dias posteriores, soube-se que a aeronáutica esteve no local, evacuou a área, fechou, tirou fotografias,
chamou o Caneco, entrevistou ele, provavelmente em 16 ou em 8 milímetros, não sei, não tenho certeza disso. Houve fotografias desse local, houve ninhos, foi deixado marcas no local, tá? A aeronáutica tirou o que pôde ali. Houve também uma outra testemunha, já falecida, o seu Ismaelino, que pôde também chegar e constatar isso. O que eu sei é o seguinte, que a aeronáutica acabou chegando nessa área e depois um boletim foi editado futuramente na Inglaterra, onde eles contaram minuciosamente. Até hoje eu queria saber aonde está esse boletim. Ele foi editado com muitos detalhes, um boletim inglês, sobre esse episódio. Essa documentação, eu falo assim, mas como que você chegou até essas fotos? A Gione estava atrás desse caso há muitos anos. Eu tinha boatos, eu sabia através de um pedreiro de que alguma coisa tinha acontecido em Biúna. O Gione chegou na década de 80 atrás desse caso. Eu sempre dizia que esse caso existia, só que eu não tinha provas, existiam fotografias, mas não sabia com quem estava. Tinha um senhor Paulo, trabalhava ali no campo de beisebol, e ele contava para nós. Na época existia esse local. Ele falou, olha, aqui era um campo vazio, um depósito da CETRI, um terreno, os postes ficavam todos eles arrumadinhos ali naquele canto. E bem aqui, vocês podem pular esse muro, vocês vão ver que ainda tem lugares que ainda não nasce nada. Foi ali que ficou a marca por muitos anos, não nasceu nada. E eu soube que um objeto chegou a deixar as marcas no solo aqui. Bom, essa história foi o Gione, foi no local, observou tudo. A gente não tinha, na verdade, como comprovar isso. Mas futuramente, através de uma pessoa que serviu aeronáutica e acabou indo para o interior do estado de São Paulo morar, graças aos ufólogos, né, que tem o faro mesmo, né? O ufólogo consegue, através do faro, conseguir as coisas. Essa pessoa foi até lá, nessa localidade, conseguiu achar várias pastas com vários documentos que estavam praticamente jogados. Isso é uma judiação, deixar um documento desse jogado. Por quê? Porque isso aí pode ser levado ao público, porque é uma coisa séria. Ufologia não é uma brincadeira. O pessoal que não tem muito conhecimento da ufologia faz uma brincadeirinha daqui, outra brincadeirinha dali. Não, porque o ufólogo é louco e não é bem assim. O pessoal tem que levar muito a sério isso aí. Eu tenho 24 anos de pesquisa, como eu tenho amigos que pesquisam ufologia também, são pessoas sérias que deixam suas famílias para se dedicar a isso. Ninguém está aqui para brincar. Eu sou um cara sério, eu sou um bancário sério. Ninguém fica numa instituição 32 anos. Tá? Então o pessoal crê muito no que eu faço, com muita seriedade. Então esse caso que eu estou contando para vocês de Biúna é um caso sério. As pastas foram encontradas, dentro dessa pasta havia croquis, desenho, está comigo. Esta pasta está comigo, com desenho, com croquis, com o nome da testemunha, feito pela própria aeronáutica, pelo 4º Comando Aéreo do Cambuci, na época, que era dirigido pelo Major Zani. E eles estavam fazendo algumas pesquisas na área de Biúna, existia também muitas sondas, principalmente no quilômetro 63. Tá? Então é isso, é um caso muito sério que eu queria deixar aqui registrado. Eu espero continuar vivo depois que eu falei isso. Tanto o caso do suposto pouso de UFO em Biúna, quanto ao avistamento no estado de Canindé, representa uma pequena amostra dos arquivos de décadas de pesquisa de Osmar de Freitas sobre o fenômeno UFO. Ele não tem dúvidas, nós não estamos sós.